Quando eu fui chamado para falar aqui hoje e responder essa pergunta que o FRJ eu vou querer deixar para os meus filhos, a resposta que vinha insistentemente na minha cabeça era também o tema do primeiro TEDx FRJ que eu ajudei a organizar aqui há 4 anos atrás, em 2012, Encontros. Naquela época, ajudando a construir esse evento, eu ainda estava nos primeiros períodos da faculdade, e eu descobri que nós somos mais de 60 mil alunos de graduação e pós-graduação na universidade, mais de 3.700 professores. Descobri que temos dezenas de bibliotecas com mais de 3 milhões de livros e periódicos espalhados por elas. Que mais de 4 mil trabalhos são apresentados todo ano na jornada de iniciação científica. Que hoje em dia se inscrever no SIG é difícil, mas no passado os alunos tinham que acampar na universidade para conseguir uma vaga nas disciplinas. Descobri que foi na Praia Vermelha, no Teatro de Arena, na década de 60, que a Bossa Nova foi apresentada para o mundo com um show de João Gilberto. E que foi na mesma Praia Vermelha, na mesma década de 60, que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar cercou o campus, invadiu o campus e agrediu 600 alunos que estavam ali reunidos, entre outras coisas, pelo direito de se encontrar. Naquele último golpe, o penúltimo golpe que a gente viu. E aí, já que eu vim falar de encontros, eu comecei a pensar qual foi a primeira vez que eu entendi que eu vivia numa universidade, estudava numa universidade desencontrada. Era ainda o primeiro período, eu tinha acabado de conhecer a Camila, que foi se tornar uma grande amiga minha da faculdade, e a gente, numa dessas conversas de corredor, se deparou com uma questão super simbólica, que é o fato de a gente estudar na Escola de Comunicação Social da UFRJ e não conversar, não dialogar, não trocar com as pessoas que estudam na Escola de Belas Artes, onde tem um curso de Comunicação Visual da UFRJ. E essa distância entre a comunicação social e a comunicação visual e a falta de comunicação entre esses dois cursos simbolizavam perfeitamente o que a gente entendia como desencontros. Eu, então, fui na minha timeline do Facebook e resolvi cavar quais foram os encontros que me marcaram nesses últimos 5 anos, desde que eu entrei na universidade. E a primeira coisa que eu achei foi essa foto aí. Um pouco antes ainda de eu começar, eu tinha acabado de passar no vestibular, tive o privilégio de poder juntar as economias que a minha família tinha feito, caso eu tivesse que ir para uma universidade privada, para fazer uma viagem para a Europa de 2 meses, e por acaso eu tinha caído de paraquedas ali, naquela situação super privilegiada, no dia 25 de maio de 2011, em Barcelona, onde eu encontrei milhares de jovens desempregados, sofrendo na ponta a crise do capitalismo e da falta de representação, e reunidos com o objetivo de reconstruir a democracia, de construir uma democracia real já. E naquele momento eu entendi que a faculdade de comunicação que eu ia fazer não seria só uma faculdade de comunicação, ia ser uma faculdade de ativismo e comunicação. Opa. Não está passando. Passou. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu voltei para o Brasil e em outubro de 2011, quando eu estava no meu primeiro período da faculdade, eu comecei a construir, junto com alguns amigos, o Ocupa Rio, que era uma acampada urbana na Cinelândia, uma praça de tantos encontros históricos, que atendia o chamado global dos indignados da Espanha, que pediam para que as pessoas ocupassem as praças pelo mundo e se encontrassem para conversar sobre o sistema que a gente estava vivendo. E aí eu comecei a frequentar esse espaço e a matar muitas aulas do meu primeiro período da faculdade nesse lugar. Meu pai está aí hoje, minha mãe está assistindo também. Foi mal, não tinha falado isso para vocês. Mas eu comecei a matar muitas aulas e vários dos meus amigos na época falaram: cara, você está doido, já começou a faculdade já matando aula para ir para a praça. E aí eu entendi que eu podia não estar tão errado assim quando alguns professores começaram a marcar as aulas deles na praça. E aí eu entendi que talvez tivesse um movimento que não fosse tão regrado e que a gente pudesse ocupar esses espaços. E foi no Ocupa Rio também que eu conheci as pessoas que criaram o Meu Rio, que foi a organização
que na época eu entrei como voluntário e hoje eu ajudo a coordenar, contrariando as estatísticas da geração Y, né, que pulam de galho em galho. Eu já estou há mais de 4 anos no mesmo emprego. E no Meu Rio eu ajudei. Meu Rio, para quem não conhece, é uma rede de mobilização que reúne mais ou menos 200 mil pessoas que já participaram online ou offline das ações para construir um Rio de Janeiro mais inclusivo, democrático e participativo. E foi pelo Meu Rio que eu vivi talvez alguns dos encontros mais marcantes da minha vida, como o encontro com os pais, mães, professores e alunos da Escola Municipal Friedenreich. Não sei também quem conhece a história dessa escola, mas ela, em 2012, era a 4ª melhor escola do Rio, uma das melhores escolas do país, com um projeto pedagógico incrível, uma das poucas escolas que atendia os alunos com necessidades especiais. E essa escola, foi nesses pais, nessas mães, nesses alunos que a gente encontrou uma força que a gente não imaginava que a gente iria encontrar. Durante 1 ano e meio de mobilização, desde 2012, foram aulas de engajamento e de organização que essas crianças, esses pais e esses professores deram para a gente. A aula da Manu, que organizou o próprio abaixo-assinado dela, no caderno dela, para apoiar a campanha online que a gente estava fazendo. A aula da Nicole, que está no meu ombro nessa foto, que editava os vídeos, com 10, 12 anos, editava os vídeos dos colegas dela, que eles gravavam em apoio à campanha. E nesse dia, quando a gente estava saindo da audiência pública sobre a privatização do Maracanã, que a gente levou as crianças através de uma campanha de financiamento coletivo na internet, ela me ajudou também a organizar. As crianças estavam meio perdidas ali entre índios, atletas, torcidas organizadas, uma coisa meio louca, assim, um desses encontros bem marcantes que eu vivi. E as aulas de mobilização dos ativistas todos que viveram em torno dessa causa até conquistar a vitória e fazer o Eduardo Paes e o Sérgio Cabral e todo o time deles desistirem de demolir essa escola, que era a 4ª melhor escola do Rio de Janeiro, para a construção de um estacionamento para a Copa do Mundo. Enquanto isso, na UFRJ, a gente vivia uma das maiores greves que a gente viveu nos últimos 13, 14 anos. E eu considero que foram 102 dias de greve, e eu posso dizer com tranquilidade que essa foi uma boa greve. E eu falo que ela foi uma boa greve porque ela foi uma greve de encontros. Dessa greve surgiu a Ocupância, aqui no Fundão, e surgiu o Greve Grave Groove, na Praia Vermelha, 2 coletivos que usavam a arte como forma de se expressar e expressar as demandas e posicionamentos que aquela greve tinha entre alunos e professores. Por acaso, um coletivo da Escola de Comunicação, um outro coletivo daqui da FAU e da EBA, que não conversaram muito na época, mas estavam fazendo coisas boas e interessantes. Ao mesmo tempo, durante essa greve, enquanto a gente estava organizando o TEDx da UFRJ em 2012, a gente também ocupou, junto com vários coletivos e movimentos sociais, o Canecão, que é um espaço que é público, que é da UFRJ, e realizou shows, eventos e trocas lá dentro que eu nunca tinha vivido em nenhum outro lugar. O Canecão, que é esse espaço de tantos encontros da cidade e considerado um patrimônio da cidade, mas tão abandonado pelos desencontros da justiça e dos processos burocráticos que a gente tem hoje nas decisões políticas. A gente chega a junho de 2013, talvez um dos momentos onde eu encontrei nas ruas opiniões tão diferentes. E no mesmo espaço, na mesma rua, na mesma avenida, pessoas que pensavam um projeto de país de extremos opostos e estavam ali reunidos. Certamente um dos encontros com maior potencialidade e complexidade que eu pude estar presente. E não eram só diferenças de opiniões políticas, mas eram também diferenças sobre como agir e como a gente vai conquistar essas mudanças. E foi ali, naquele momento, que eu entendi que aquela vontade de fazer uma faculdade de ativismo e comunicação que eu tive lá na Espanha fazia todo sentido para mim, e estava fazendo todo sentido para mim. E foi aí que a gente criou o Laboratório de Ativismo e Comunicação da UFRJ. Um laboratório feito por alunos, criado com alunos como a Érica e o Cadu que estão aqui, o Kenzo, a Carol e o Danilo, que ajudaram a tirar a ideia do papel, e apoiado e assinado por professores como a Marie, que falou agora há pouco, e fez isso acontecer.
O Laboratório de Ativismo e Comunicação, ele foi um encontro para mim que me fez me encontrar com o lugar de estar no lugar de professor facilitador de um grupo de alunos, que eram os alunos mais novos que chegavam na ECO. E é muito doido, porque não só as dificuldades e complexidades de organizar um conhecimento e passar ele, mas também a dificuldade e complexidade de estar falando para um grupo de pessoas enquanto algumas estão no celular, como você aí, se puder olhar um pouquinho, presta atenção. Brincadeira, não tem ninguém, não consigo ver vocês. É só ensaiado mesmo. E eu não podia deixar de fazer esse momento de lembrança dos encontros marcantes sem falar dos encontros de curso que eu fui. Que muita gente aqui deve achar que é só um pretexto para um monte de jovem viajar de graça e conhecer as cachaças do interior do país. Mas, na verdade, foi uma oportunidade para a gente de compartilhar e encontrar com juventudes do Brasil inteiro, de várias cidades, de vários estados, um pouco do que a gente estava vivendo ali na comunicação e no ativismo, e no laboratório de ativismo especificamente. E aí, nesse momento, eu aprendi a importância que é o fomento aos encontros enquanto política pública. Como que a universidade pode ser um espaço que fomente esse tipo de encontro, inclusive entre universidades e para além desses muros. Fora o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, a gente também foi uma vez, eu, o Rafa e o Kenzo, para o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura. Mais uma vez a galera aí da FAO, EBA. E, na verdade, esse a gente não tinha ido tanto para uma coisa mais organizada, a gente estava indo mais para dançar forró mesmo e passar as férias. Itaúnas, quem não sabe, é a capital nacional do forró. Mas a gente acabou encontrando lá um espaço de troca e conversa com os futuros arquitetos do Brasil sobre que cidades, que universidade, que país, que mundo a gente quer construir e o quanto a gente pode influenciar nessas construções para que sejam universidades, cidades, país e mundo feito para as pessoas. Tanto se falou nesse palco aqui hoje. Foram muitos encontros que eu vivi nesses últimos 4 anos, esses só foram alguns mais marcantes. E aí, para vir aqui falar algo de diferente do que eu normalmente falo, eu conversei com algumas pessoas tentando chegar à resposta para algumas dessas perguntas. Qual o significado da palavra encontro? Como criar bons encontros? E como tornar a universidade um lugar menos desencontrado? A primeira coisa que eu entendi, e por isso eu fiz aquelas perguntas no início, é que se a gente não circula pela universidade que a gente estuda, dificilmente a gente vai conhecer as iniciativas fantásticas que nela habitam. Assim como se a gente não circula na cidade em que a gente vive, se a gente fica para sempre no eixo centro, zona sul, fundão, a gente nunca vai conseguir encontrar as potencialidades que existem dentro desse espaço que se chama Rio de Janeiro de verdade, não o Rio de Janeiro das novelas. Se a gente circulasse mais pelo FRJ ou explorasse mais, a gente ia conhecer o Caronaê, que é um aplicativo de caronas para a comunidade acadêmica da universidade. A gente ia conhecer o Sintai, que é um encontro entre técnicos administrativos para compartilhar os conhecimentos, experiências e aprendizados da própria universidade. A gente podia conhecer o Arquipélago, que é um jornal que está sendo desenvolvido pela Escola de Comunicação da UFRJ para diminuir essas distâncias. A gente ia conhecer os alunos contadores de histórias, que promovem encontros com crianças e pessoas que precisam de carinho, atenção e alguém que tenha tempo para encontrar com elas. Ou as dezenas de iniciativas e coletivos que existem na universidade, para quem é de humanas ou para quem é de exatas, como a Liga de Robótica da UFRJ, que tem 5 iniciativas dentro da própria Liga, ou como o Grupo Comunidança, que é um grupo de dança para a comunidade acadêmica da universidade. Talvez a gente conhecesse mais o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que fica na antiga Casa do Estudante Universitário, mas que hoje é muito pouco frequentado por estudantes. Ou talvez a gente conhecesse mais as rádios livres que existem dentro do nosso campus. Nessas conversas, eu consegui formular, então, um rápido significado do que é encontro, a partir de uma construção coletiva e de diferentes respostas que eu ouvi. Encontros são como mágica, que acontecem entre 2 pessoas, 2 ou mais pessoas, ou entre uma pessoa e a si mesmo. Eles podem ser físicos,
como o encontro da Mocidade Espírita, que acontece durante o Carnaval, e que o Yuri, que é um dos meus maiores amigos da universidade, me lembrou que existe enquanto está acontecendo um encontro tão potente como o Carnaval, também está acontecendo outro encontro que tem uma outra proposta, e ao mesmo tempo tem a mesma potência, uma outra potência, ou os encontros virtuais, como os encontros que a gente tem nos grupos de WhatsApp da família, onde a gente diminui a distância, às vezes, com quem está longe, com quem a gente não pode estar todos os dias. Encontros são momentos de compartilhar ideias, valores, propósitos e emoções, e é onde está o contato, muitas vezes, com o diferente, e que a gente, às vezes, tanto evita estar perto. E nessas conversas eu tentei perguntar para essas pessoas quais são os ingredientes para um bom encontro, para construir um bom encontro. E aí eu ouvi palavras como empatia, que uma vez eu ouvi um significado de empatia que não é você só se colocar no lugar do outro, mas é você se colocar no lugar do outro vestindo os calçados dele. Então, entendendo como é estar naquele lugar e com aquelas condições. Generosidade, interesse, escuta, objetivo, tempo, diálogo, aprendizagem, diversidade e respeito. E pegando essas duas palavrinhas, eu poderia ficar... Acho que dá para fazer um TED sobre cada uma dessas palavras e, enfim, se aprofundar uma monografia, mas monografia já estou fazendo uma, tenho que focar nela. Minha orientadora está aí também. Mas eu peguei duas palavras só para fazer uma rápida provocação. Se a gente quer manter na universidade a diversidade que a gente conquistou com tantas políticas, com algumas primeiras políticas públicas de inclusão foram feitas nos últimos anos, e eu acho que a gente quer, espero que todo mundo aqui queira, né? Não vamos debater sobre isso. Eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças e as necessidades que estão por trás dessa diversidade. Também nessas conversas com várias dessas pessoas, eu entendi e ficou mais claro que se a gente não respeitar as necessidades que essa nova juventude que está entrando na universidade tem, a gente não vai conseguir com que eles permaneçam na universidade, com que eles terminem os cursos. Eu estou falando de um alojamento que seja seguro para todas e todos. Eu estou falando de um bandejão em cada campus para que as pessoas não tenham que comer na cidade no preço do Rio surreal. E eu estou falando de mobilidade pela cidade. Ônibus, circulação e passe livre, o que quer que seja uma política que permita que essa juventude aproveite toda a sua potência e se encontre mais nesses espaços enquanto ela está na universidade, enquanto ela tem tempo para pensar, tempo para criar, tempo para construir. E, por último, eu queria compartilhar 3 tarefas que eu acho que são só 3, existem outras, mas que eu resumi quando eu concluí o desenho dessa palestra, que são: tenham curiosidade para explorar, para entender o que acontece no corredor ao lado do campus, batam nas salas, conversem com as pessoas, tirem as suas ideias do papel e comuniquem elas para o mundo, mesmo que isso signifique colocar a ideia, ainda em fase de ideia, num grupo da turma, para ver se outra pessoa compartilha daquela ideia e quer chegar junto para ajudar a tirá-la do papel, e ajudem a compartilhar as ideias dos outros, como as ideias que estão sendo colocadas aqui hoje e que estão entre vocês nas redes. É isso. Obrigado.